Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Luiz, especialista em inovação corporativa, e esse vídeo de hoje é para você, empreendedor, que acha que a sua empresa é pequena, que a sua empresa ela é jovem, que a sua empresa ela enfrenta uma concorrência e está meio isolada porque a concorrência é muito grande, que a sua empresa ela não tem capital para investir. Esse vídeo é para você e eu vou te inspirar através de uma história de um país que me inspira muito, que é Israel. Israel tem muito para ensinar para a gente consegue fazer uma série de analogias sobre como Israel se transformou uma das nações mais empreendedoras e mais inovadoras do mundo e fazer essas analogias, essas correlações com as nossas organizações, com as nossas empresas. Então vamos lá, a minha empresa ela é super jovem, Israel é uma nação super jovem. Israel foi fundado como Estado em 1948, então é uma nação relativamente jovem. É uma nação que tem 9 milhões de pessoas, então não é uma população tão grande. Imagina a gente comparar com a nossa população do Brasil, a gente está falando de mais ou menos 220 milhões de pessoas. É um país que é pequeno, a minha empresa ela é pequenininha, é um país que ele é relativamente pequeno. Tem o território ali mais ou menos do tamanho ali, é menor, na verdade, do que o estado do Rio de Janeiro. E desse território que é tão pequenininho, ele ainda tem uma grande parte desse território, 95% do território de Israel, ele é árido, semiárido ou hiperárido. Ou seja, deixa a situação de uma nação que precisa de recursos naturais para se desenvolver ainda mais complexa. Mas apesar disso tudo, ou seja, dessa nação tão isolada, cercada ali por inimigos, por nações inimigas, consegue ter dentro de Tel Aviv um dos melhores ecossistemas, um dos maiores ecossistemas de inovação do mundo, consegue ter mais de 4 mil empresas de base tecnológica lá dentro, ou seja, consegue romper barreiras e atrair empresas, consegue ter lá Google, PayPal, IBM, Microsoft, Facebook, Philips, Siemens, Intel, Cisco. Então essas empresas que estão no dia a dia da nossa vida, elas possuem subsidiárias lá em Israel, por exemplo. E para vocês terem mais um elemento que mostra como a inovação ela brota, ela surge lá em Israel, se a gente pegar a lista de empresas não americanas que hoje estão listadas na Nasdaq, depois da China, Israel é o país que tem mais empresas listadas na Bolsa Americana de Tecnologia. Então mostra que mesmo sendo uma nação pequena, isolada, que tem limitação de recursos naturais, conseguiu montar uma estratégia e se transformar numa nação inovadora e empreendedora, e é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. O que é que eles fizeram que a gente poderia tirar como lições e trazer para o nosso ambiente corporativo? Então vamos lá. Ainda hoje, se a gente pegar os dados da OCDE, Israel é o país que proporcionalmente ao tamanho do seu PIB é o que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Então hoje é o país que tem o maior investimento proporcional ao tamanho do seu PIB. 4,9% do PIB de Israel é investido em pesquisa e desenvolvimento. Então essa já é uma primeira dica, é você ter um percentual, e aí eu vou chamar aqui, fazer essa correlação da sua receita e investir em inovação em pesquisa e desenvolvimento. Eu vou fazer outros vídeos mostrando para você quanto uma empresa deve investir em inovação de acordo com cada um dos segmentos. Mas fazendo essa correlação hoje, Israel é o país que mais investe em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, proporcionalmente ao tamanho do seu PIB. Então você, como empreendedor, tem que reservar um percentual da sua receita para fazer investimentos em inovação também. Então essa é a primeira dica. Para vocês terem uma noção de tamanho de investimento, enquanto Israel investe 4,9% do PIB, os Estados Unidos só investem 3,1%. Tem que investir, sem investimento a gente não consegue produzir inovação, então essa primeira dica é separa um pedacinho do teu resultado para fazer investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O outro aqui, Israel lançou um produto, uma forma de captar recursos e dividir risco, captar recursos de empresas privadas, corporativas e o governo dividia esse risco através de um programa que foi lançado ali em 1993 chamado IOSMA. O IOSMA foi um programa para atração de venture capital, foram 10 fundos aí de 100 milhões de dólares, onde se o capital privado entrasse com 12 milhões de dólares, o governo de Israel entrava com 8 milhões de dólares e Israel conseguiu captar 15 bi ao longo de 10 anos.
Ou seja, Israel dividia o risco da inovação com alguém, e aí fica uma dica para você. Você pode dividir esse risco da inovação com as agências de fomento que a gente tem no Brasil. Os estados possuem suas próprias agências de fomento. A gente tem agências de fomentos nacionais, como o CNPq, BNDES, para alguns bancos regionais, como o BNB, que lançam seus editais, a própria FINEP, né, que lançam editais apoiando a jornada de inovação das empresas, dividindo esse risco, onde o empreendedor ele entra com uma contrapartida. Isso pode, dependendo do tamanho da empresa, pode ser até de 10%, se as empresas forem maiores, vai até 50%, mas tem alguém dividindo esse risco com você, o risco da inovação. Então é uma forma de você alavancar o recurso que você tem para investir. Uma outra lição que Israel traz para a gente, Israel se abriu para a imigração e 1 de cada 3 cidadãos nasceram fora de Israel. No que é que isso ajuda? Você ter aí um percentual significativo da sua população sendo formado por imigrantes, por descendentes. 90% da população ela é imigrante ou é descendente desses imigrantes. Isso facilita negócios com outros países do mundo. O fato de você ter uma pessoa que ele é imigrante, ele mantém raízes no seu país, né, de origem. Então, essa diversidade cultural é importante. Então, trazer pessoas para a tua organização que vêm de outras organizações, isso facilita relacionamento com as instituições de origem dessas pessoas, né, e traz uma riqueza cultural para o teu time. Então, isso é mais uma lição. Se abrir para pessoas de fora, trazer pessoas que às vezes já têm mais experiência, que possuem skills complementares e diferentes aos skills que você tem dentro da sua empresa. Então isso é mais uma lição, se abrir para pessoas que vêm de fora. É lógico que a gente tem que valorizar as pessoas que tem dentro de casa, tem que fazer capacitação, enfim, tem que investir nas pessoas que a gente tem dentro de casa, mas a curva de aprendizado, ela é longa. E você não pode ficar esperando tanto tempo. Então, enquanto você capacita essas pessoas, já traz pessoas de fora que já estejam preparadas. E aí, eu já coloquei para vocês aqui uma próxima dica, que é capacitar as pessoas que você tem dentro de casa. Israel fez um investimento muito, muito grande em inovação. É um dos países que tem a maior quantidade de engenheiros per capita. É um dos países que tem as melhores instituições de ciência e tecnologia do mundo. É um dos países que tem a maior quantidade de pesquisadores por milhões de habitantes. Ou seja, você tem que investir em educação, em capacitação dos teus colaboradores. Então, faz esse balanço entre investir em quem já está dentro de casa, ao mesmo tempo que você vai trazendo pessoas que já possuem outras experiências complementares para enriquecer esse teu time. Então essa é mais uma dica que essa nação tão linda compartilha com a gente. Uma outra dica que está muito associada aos serviços militares. Os serviços militares obrigatórios, né, em Israel, tanto para homens quanto para mulheres, eles permitem uma integração social muito grande. E eles estimulam muito a inovação e a criatividade para resolver problemas. Então você também tem que fazer isso. E eles treinam desde cedo a responsabilidade por tudo que acontece e por tudo que não acontece. Ou seja, você é responsável pelo que acontece e pelo que deixa de acontecer dentro do nosso país, dentro da sua unidade militar. Então você tem que trazer isso também para dentro da tua organização, essa integração social, ou seja, promover essa integração entre todas as pessoas, criar um ambiente de inovação e de criatividade, um ambiente que o erro ele é permitido, que as pessoas elas podem trocar experiências para fazer coisas incríveis juntas, mas que elas são responsáveis por tudo que acontece e que deixa de acontecer. Elas têm que se sentir parte do todo, elas exercem um papel fundamental nessa jornada de inovação, e sem pessoas você não consegue fazer inovação. E aí, para fechar, uma pitadinha cultural de Israel, que eu acho super bacana, vai muito ao encontro do que eu comentei agora sobre criar essa ambiência favorável para as pessoas. Tem uma palavrinha muito bacana chamada chutzpah, que ela significa desplante, atrevimento, ousadia, né? É uma firmeza de caráter com um mistozinho aqui de presunção, de arrogância. É um questionar do porquê que a gente está fazendo isso, porquê que a gente continua fazendo, porquê que a gente não tenta diferente, né? Não existe autoridade no sentido de faça-se, cumpra. Né? As pessoas elas podem questionar, elas têm liberdade, elas podem experimentar coisas diferentes, porque o importante, já que você é responsável por tudo que acontece e pelo que não acontece, eles têm que resolver o problema utilizando a criatividade.
né? Então essa pitadinha cultural ela é super importante. Então essa é mais uma lição que Israel traz para a gente, que a gente tem que colocar em prática dentro das nossas organizações. Então, tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. Se você não conseguir investir em pesquisa e desenvolvimento, não adianta. Se você não conseguir investir em inovação, não adianta achar que isso vai acontecer sem fazer investimento. Dica 2 é que você pode fazer essa alavancagem desses teus recursos através dos recursos de fomento. Você tem que investir em educação, capacitação das pessoas que você tem dentro da tua organização, mas ao mesmo tempo tem que começar a trazer pessoas de fora, com visões diferentes, com experiências diferentes para complementar o teu time. Tem que criar uma ambiência favorável para a inovação, para a criatividade, para a colaboração, fazendo integração dessas pessoas. E tem que permitir que as pessoas questionem, que elas ousem, que elas tentem coisas diferentes, que essa dosezinha, né, de chutzpah que Israel ensinou para a gente e tem tentado ensinar para o resto do mundo. Beleza? Então essas são as dicas que essa nação, que eu admiro muito, ela me deu, ela me ensinou e que eu tento colocar no dia a dia dentro da minha área de inovação quando eu faço inovação corporativa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez que vocês compartilhem esse vídeo com os líderes de inovação, com pessoas que estão trilhando essa jornada, para que esse conteúdo alcance a maior quantidade de pessoas. Se vocês tiverem gostado, por favor, peço humildemente que deixem o like. Se não tiverem gostado, por favor, sinaliza para a gente também, para que a gente possa receber os feedbacks e melhorar os conteúdos. Beleza? Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um abraço, fiquem bem. Tchau.